Bom, pessoal, agora que você sabe calcular a estatística Z, está na hora da gente entrar nas probabilidades. Eu acho que a melhor maneira de trabalhar com isso é a gente literalmente continuar no mesmo exemplo, tá? E vamos utilizar essa tabelinha aqui. Muita gente tem medo, né, se desespera quando olha essas tabelas. Mas, gente, vamos tentar entender como ela funciona primeiro, porque você vai ver que é mais simples do que parece, tá? Então vamos usar o exemplo, tá, dos vídeos anteriores, e a gente descobriu que uma árvore com altura de 12 metros tem o Z, para aquele conjunto de dados, de 0,58, tá? Sempre que você tem um novo conjunto de dados, você tem que refazer o cálculo. Então deu 0,58. E daí, Wagner? Bom, vamos olhar essa tabelinha aqui. Você vai olhar para a tabela e vai começar aqui, ó, no verdinho, tá vendo? Você vai começar aqui no verdinho. Como assim começar, Wagner? Essa é a tabela de distribuição Z, ok? Então você vai olhar o valor de Z. 0,58, ó, 0, tá vendo que aqui vai do 0,0 até lá embaixo? Então 0,58, você não tem todos os números aqui, você tem só o 0,5, ó. Você percebeu o 0,5 aqui. Ou seja, você já vai marcar essa linha aqui para você, ó. Já vai olhar essa linha aqui. Tá, Wagner, mas é 0,58. Onde eu acho esse 8? Aí você vem para as colunas, ó. Olha o 8 aqui, ó. Vai aparecer aqui no finalzinho. Então 0,5 e aí você vai até encontrar no 8, tá? E aí você vai encontrar o valor de 0,2190. Vixe, mas aí não adiantou, Wagner, você não me ajudou em nada. Olha só. O número de dados, a quantidade de dados que estão entre a média e o valor de 12, incluindo o valor de 12, é de 0,2190. Isso é a mesma coisa de eu falar 21,90%. Olha essa informação, tanto que ela vai ser interessante para a gente. A quantidade de valores que estão entre a média e o número 12, o valor 12, é de 21,90%. Essa informação é mais importante do que parece. Imagina que você tem um conjunto de árvores no seu pomar e você queira saber quantas árvores estão altas até uma determinada altura em que você consegue coletar esses frutos. Por exemplo, 12 metros, usando o seu podão lá, tá? Ou a sua haste para coletar. Então quer dizer que com esses dados aqui você percebe que 21,90% das suas árvores, tá, que produzem frutos, elas vão estar nesse intervalo entre a média, tá, o valor da média que a gente calculou, e o 12, ok? A média, no caso, foi 10,1, tá? Então a gente consegue saber isso. Calma que eu vou dar outros exemplos, tá? Um exemplo só com certeza não satisfaz. Bom, tudo bem, a gente está tentando mostrar para vocês como funciona a tabela, então eu vou passar outros exemplos, tá? Porque vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Vamos usar o exemplo de uma árvore de 6 metros, tá? Uma árvore de 6 metros, ela teve o Z de menos 1,23. Se você olhar na tabela, não tem valores negativos, tá? Mas esse menos aqui significa simplesmente que o 6 é um valor abaixo da média, tá bom? Que foi 10,1. Então, esse menos aqui, você não precisa dele para a tabela. Você precisa dele para você colocar esse valor naquela curva em forma de sino, tá? Então vamos procurar o 1,23 na tabela. Você começa com 1,2, achei o 1,2, agora basta achar o 3, se você vier aqui, ó, deu 0,3907. Você multiplica por 100 para virar porcentagem, vai dar um valor de 39,07%, tá bom? O que significa isso? Significa que existem 39,07% de árvores entre 6 metros e a média, que é 10,1. Olha só que interessante, tá? Então, vamos imaginar que árvores que têm mais do que 6 metros, elas já estão adultas, mas não produzem frutos. Só produz frutos quem tem mais do que 10,1, tem mais do que a média, tá? Ou quem tem mais do que 10 metros, já que os valores são próximos. Você sabe que você tem 39,07% das árvores que estão
amadurecendo, que estão em desenvolvimento, mas ainda não produzem frutos. É uma informação interessante, é uma informação importante, tá bom? Então aqui é para vocês perceberem que a estatística não é só número, ela ajuda a gente a compreender um fenômeno. É claro que aqui eu estou colocando um exemplo simples, hipotético, tá bom? E aí você pode se perguntar, Wagner, tudo bem, mas quantas árvores eu vou ter entre 6 e 12, já que você calculou aí, né? Gente, para você descobrir quantas árvores tem entre 6 e 12, basta você pegar quantas árvores tem entre a média e 12, mais quantas árvores tem entre a média e 6, tá? Então você soma os valores, você vai ver que vai dar próximo a 61%. Isso é muito importante, tá? Isso é muito relevante para você ter uma noção dos seus dados. Vamos colocar na curva em forma de sino? Então a gente usa a curva em forma de sino, transforma a média em 0 e os padrões em 1, tem um lado negativo, tá? Abaixo da média e o lado positivo, acima da média. Vamos tentar plotar o 12 e os 6 metros aqui nessa figura, tá? Lembrando que é a estatística Z, tá bom? Onde que vai estar o 12? O 12 vai estar em 0,58 positivo. Aqui, ó, 0,58 positivo. Todos esses dados que eu rachurei aqui de azul, ó, pessoal, estão entre a média e 12, tá? A média, no caso, é 10,1, tá? A média real, mas aqui na representação de Z fica com 0, tá? Então, você tem essa quantidade de dados aqui, entre a média, que é 10,1, e 12, que está aqui, tá? E isso representa 21,90% dos dados. Onde que a gente consegue plotar os 6 metros aqui? Como é a curva da estatística Z, você vai procurar pelo menos 1,23, tá? Então, menos, tá? Abaixo da média, 1,23. Vai estar posicionado mais ou menos aqui, tá bom? Mais ou menos aqui. Notem que todo esse intervalo entre o valor, tá, dos 6 metros aqui da estatística Z e a média é maior, dá pra gente ver que é maior, do que esses valores da média e dos 12 metros aqui, tá? Ou seja, por isso que o valor aqui deu maior, tá? Esse valor deu maior do que esse valor. Ok, Wagner, mas então quantas árvores tem entre 12 metros e 6 metros? Basta você pegar todas essas árvores aqui e fazer o somatório, tá? Quando você faz isso, você já tem uma noção boa aí desse conjunto de dados, tá? Então eu tenho que toda essa quantidade que está em verdinho aqui, ó, são árvores que estão entre 6 metros e 12 metros. Isso é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque a gente tem aqui a média e menos 2 desvios padrões. A média e mais 2 desvios padrões, tá? As nossas estatísticas, elas vão aferir se os nossos dados estão entre menos 2 e 2 aqui, tá? Então você teria que somar 2 desvios padrões, subtrair 2 desvios padrões da média, encontrar esses valores para poder aplicar a estatística. É claro que a gente não precisa ficar fazendo isso todas as vezes. O próprio programa estatístico já solta para a gente, tá bom? Mas eu achei muito importante estar mostrando como funciona a estatística e não simplesmente mostrar já a estatística rodada, ok?